Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 7. Aqui nós estamos no segundo ciclo ainda, que é o ciclo do planejamento, e nós vamos trabalhar o planejamento dos recursos e planejamento da comunicação do projeto. O objetivo aqui é identificar os processos, identificar e compreender os processos que envolvem o planejamento dos recursos e planejamento da comunicação do projeto. Você observa aí no slide número 3. O planejamento dos recursos do projeto envolve os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Olha como é importante. Os recursos são tudo aquilo que você vai precisar para fazer o projeto acontecer. Então, esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na hora e no lugar certo. Então, você tem que entender o seguinte: o planejamento dos recursos ele é um complemento do planejamento orçamentário. Uma coisa é você prever a compra, e a outra coisa é você prever que aquele produto da compra esteja disponível lá na hora do projeto. Então, todas as áreas de gerenciamento que nós estamos vendo aqui, elas são interrelacionadas. Então, você tem que pensar como esses instrumentos, você vai pensando todo o projeto. Você vai pensando de forma encadeada. Então, primeiramente, você tem que pensar da seguinte forma: ora, eu tenho uma estrutura analítica do projeto, essa EAP é o meu norte, são todos os produtos que eu tenho que entregar. A EAP dá uma noção do todo do projeto, essa decomposição você consegue compreender todos os produtos que você tem que entregar. Aí, com base na EAP, você constrói o cronograma de atividades, você constrói o orçamento, você constrói a gestão de qualidade, a previsão dos requisitos de qualidade. Agora você vai fazer o quê? Gerenciar os recursos. Dentre esses recursos estão os recursos humanos. Então, olha só, essa área de planejamento de recursos, os processos básicos são planejar o gerenciamento de recursos, ou seja, definir, estimar, adquirir, gerenciar, utilizar os recursos físicos e de recursos humanos e equipe. Estimar os recursos das atividades. Então, se você tem lá uma grande equipe, você tem uma quantidade imensa de insumos, de equipamentos, tudo isso já está previsto no orçamento. Agora você tem que alocar, direcionar, junto com o cronograma de atividades, você tem que ir liberando esses recursos. Isso é muito delicado. Se você não faz isso de uma forma muito racional, você acaba desperdiçando. Se isso fosse feito, gente, em todos os projetos, em todos os setores governamentais, nós teríamos uma gestão pública eficientíssima. Outra coisa que nós precisamos pensar nessa fase: adquirir esses recursos. Então, é o processo de obter membros de equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho. Você observa isso aí no slide 4, tá? Desenvolver a equipe, gerenciar a equipe, controlar os recursos, tudo isso faz parte dessa fase aqui de gerenciamento de recursos. Eu coloquei aqui no slide número 5, o projeto de reestruturação do setor de compras, eu coloquei uma listagem de recursos humanos do projeto. Verifica que é bem simples, você tem que colocar o nome da pessoa, o grupo a que ela vai trabalhar, qual atividade a que ela está relacionada, e aí você tem que colocar lá qual que é a formação dele, quanto de tempo ele vai se dedicar e o calendário. E aqui, você fazendo isso, você consegue identificar claramente quais são as pessoas que trabalharão no projeto. Então fica muito claro, porque você não pode começar um projeto pensando quem vai trabalhar no projeto. Ah, eu sei que uma equipe vai trabalhar, mas eu não sei quem é.
Então você tem que pensar claramente nos recursos humanos do projeto. Do ladinho dos recursos humanos, você tem que pensar no plano de gerenciamento das comunicações. O gerenciamento das comunicações, gente, do projeto inclui os processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas. Ou seja, você tem que garantir que todos tenham acesso às comunicações, ou seja, tudo que vai acontecer das atividades. Então vamos pensar da seguinte forma: ora, se eu preciso fazer um treinamento, eu preciso pensar como as pessoas vão ficar sabendo desse treinamento. Qual é a antecedência que elas têm que ficar sabendo para se planejar? Então, no cronograma de atividades, tudo você tem que olhar no cronograma de atividades. No cronograma de atividades, está dizendo que na segunda quinzena de um determinado mês eu tenho que fazer um treinamento. O gerente do projeto, ele tem que ter o controle de que a comunicação, o convite para que esse aluno faça a sua matrícula tem que ser encaminhado com bastante antecedência. Ele tem que pensar também em todos os atores envolvidos no projeto. Quais são os atores envolvidos no projeto? A equipe, os usuários, o patrocinador. E aqui você tem todos, você já identificou essas partes interessadas, você já identificou essa equipe, você já fez esse trabalho. Agora é como essas pessoas vão ficar sabendo o que elas têm que fazer dentro do projeto. E elas têm o direito de ser informadas. Um dos maiores erros dentro de projetos é não comunicar, é erro básico de comunicação. Então você observa isso dentro de todos os estudos de caso que a gente trabalha. Tem até o meu artigo que eu publiquei, que está disponível aqui para vocês, sobre o trabalho que eu fiz em uma universidade pública, que nós identificamos que um dos principais problemas é problema de comunicação. Comunicação não significa que você vá entupir a pessoa de informação. Você tem que ter a comunicação certa na hora certa. Se a comunicação certa chegou na hora certa, tudo vai dar certo. Agora, se você tem um problema, um ruído de comunicação, se esse controle não é bem feito, você vai ter problema. Então, o que você vai ter que pensar? Primeira coisa, quais são os procedimentos? Você vai ter que planejar, né, o gerenciamento das comunicações. Então, o processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequado para as atividades de comunicação. Então, esse planejamento de comunicação, você vai ter que descobrir a forma e os canais de comunicação. Se você tem que pensar na equipe, essa comunicação ela vai ter que ser presencial, vai ter que ser por e-mail, vai ter que ser por meio de circular. Como é que isso vai acontecer? Quando ela vai acontecer? Qual é o dia? Quantas reuniões vão ser necessárias? E o público-alvo? Você vai utilizar televisão, você vai utilizar rádio, você vai utilizar cartaz, ou seja, tudo. Como serão os relatórios com os patrocinadores? Então você tem que planejar tudo isso. Você tem que planejar, depois, no segundo momento, você tem que gerenciar. Você tem que ter certeza que aquela distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, tudo você tem que pensar. Você tem que pensar no monitoramento dessa comunicação. Então, o processo de comunicação, como está aí no slide número 8, você tem os aspectos gerais. Você tem a comunicação, você tem a informação, você tem as funções da comunicação, você tem o planejamento da comunicação. O gerente de projeto, ele detém o tempo dele, em torno de 90% do tempo de um gerente de projeto, ele está se comunicando com a equipe, com o patrocinador, com os opositores, com o público-alvo. A comunicação ela tem que ter foco, tem que saber, você não pode ficar perdendo tempo com
com comunicações, reunião que não produzem nada. Tem reuniões que é só uma perda de tempo. Toda reunião tem que acontecer, tem que ter um foco, tem que ter um resultado. As pessoas certas têm que estar nessa reunião, tem que ter responsabilidade, tem que ter coordenação, tem que ter um status, tem que ter autorização. Então, tudo isso aqui é pensado na gestão da comunicação. Então, a comunicação, né? Como planejar uma comunicação? Um sistema de informações de um projeto bem feito é um conjunto de elementos, né, humanos e físicos integrados entre pessoas, processos, tarefas, dados, tecnologia, hardware, software, tudo para o suporte às decisões do gerente de projeto. Então, a comunicação, basicamente, ela tem que ter um emissor, ou seja, da onde sai a comunicação, tem que ter uma mensagem clara, tem que ter um receptor e tem que ter um canal. Basicamente é isso. No slide número 10, nós temos aqui um desenhozinho. Então, você tem aqui, por exemplo, detalhes sobre a execução das atividades do projeto. O gerente do projeto tem que ter essas informações. Metas e custos, você tem que ter isso muito bem claro. O financiador do projeto tem que ter isso muito bem claro, tem que ter relatórios. Esses relatórios vão ser como? Vão ser semestrais, vão ser anuais. Então, você tem lá um projeto de emenda parlamentar, por exemplo. Você precisa dar um retorno a quem está financiando essa emenda. Então, você tem que, lá, reunião da equipe do projeto. Essa reunião da equipe do projeto, ela tem que acontecer para que você saiba o status. O status é o andamento de cada atividade. Mas você não pode fazer reunião de projeto todos os dias, porque isso cansa demais. Então você tem que pensar, quando que ela vai acontecer? Às terças-feiras? Às segundas? Não, a segunda-feira é um dia muito complicado para reunião. Ah, podemos fazer quarta-feira ou podemos fazer uma na segunda-feira e uma na sexta, uma na terça, outra na quinta. Ou você pode pensar de 15 em 15 dias. No início do projeto, as reuniões vão acontecer semanalmente, mas depois elas passam a 15 dias, depois durante uma vez por mês. Então, tudo isso é parte das comunicações. Uma outra coisa que é muito importante que você tem que pensar também, o nível, né, a riqueza de canais de comunicação. Então, olha só, os canais de comunicação, eles são classificados, né, entre ricos, canais medianos e canais pobres de comunicação. Então, os canais mais ricos são os canais presenciais ou físicos. Então, reuniões presenciais são formas ricas de comunicação, porque você está olhando para a pessoa, você tem ali já a percepção de como a pessoa está absorvendo aquela informação. Se ele ficou interessado, se ele teve dificuldade, pelo olhar, pela expressão, você consegue detectar. Agora, se você tem canais um pouco mais pobres, conforme aqui o slide número 11, vai caindo aqui a comunicação, são os canais interativos. Mas telefone, e-mail, telefone é importante, aqui pode entrar também o WhatsApp. Então você tem lá, não estou vendo a pessoa, não sei qual cara que ela fez quando recebeu a mensagem, para saber se ela entendeu ou não, se foi ela mesma que acessou o telefone ou o e-mail, se o e-mail chegou. Por isso que é importante, quando você recebe um e-mail, dê um ok, recebido, ok, vou cumprir, compreendido. Tem gente que vê o WhatsApp e não responde. Então você vê, tem outros que escondem aquele azulzinho do WhatsApp justamente para não saber se você leu a mensagem ou não. Então isso é muito desagradável, você não consegue ter um controle total. Aí vem os canais mais fracos, que são os canais pessoais estáticos, que são os memorandos, relatórios, cartas. E vem os canais impessoais, estáticos, são os boletins, os relatórios gerais, são os canais mais pobres. Então você tem que entender quais são os canais que você vai utilizar para a equipe do projeto e também os canais para trabalhar com a comunidade. Você não vai ter reuniões
com a comunidade, com os usuários, para fazer monitoramento de projeto. Você pode fazer isso de outra forma. Então, como é que você se comunica com o usuário? Você tem várias formas. Você pode ter uma pesquisa de opinião pública, ou você pode ter também as associações de classe, associações de moradores. No caso de uma prefeitura, você tem esses canais que são possíveis de acessar. No caso aqui do nosso projeto, você pode dar uma olhadinha no plano de comunicação aqui que foi utilizado e que está em anexo para verificar como foi trabalhado em detalhes o plano de comunicação do nosso projeto. Aqui, mas tudo pensado dentro dessa forma aqui, dessa fórmula. Não tem como fugir dessa fórmula, porque isso aqui é estudado pelo guia PMBOK, que são as formas mais eficientes de trabalhar a comunicação. Bom, aí o que você tem que ter em mente? Aqui, quando você estiver fazendo o planejamento, você tem que pensar no plano de comunicação do projeto. É um documento onde estão escritos, né, os meios, as estratégias de comunicação do projeto. Esse documento ele pode ser formal ou não, mas eu sempre recomendo que ele seja formal. Ou seja, que ele seja um documento escrito. Por quê? Porque aí fica muito claro o que se quer. Fica muito claro como vai acontecer a gestão da comunicação. Então, ele vai explicar detalhadamente como vai acontecer e todo mundo precisa compreender que esse plano existe e nas reuniões precisa ficar muito claro como vai ser executado o plano de comunicação. Então, o que você tem que pensar? As recomendações para um bom plano de comunicação. Então, as informações para a alta gerência devem possuir um alto valor agregado, ou seja, uma alta quantidade de informações e uma baixa frequência de transmissão. Então, reunião, né, uma informação para a alta gerência, você vai encaminhar um relatório de 1,5 página é o suficiente. Não vai encaminhar um relatório de 30 páginas para a alta gerência. Não funciona assim. Então é isso. Quanto mais alto o cargo, quanto mais alto o nível dentro do projeto, menos páginas deve ter o documento e mais a informação tem que ser de qualidade. Ou seja, a quantidade de informações ela tem que ser menor, mas a qualidade mais agregada ou mais robusta. E uma baixa frequência. Você não vai encaminhar todos os dias relatórios, a não ser que a gerência peça. Mas então, o que você tem que fazer? Passa informação de qualidade de 15 em 15 dias ou informações mensais. As informações repassadas à alta gerência devem ser amplas, uma abordagem concisa da evolução do projeto e apresentar problemas com possíveis soluções já recomendadas. Nada mais desagradável do que você receber da equipe do projeto um problema e não apresentar nenhum tipo de solução. Porque as pessoas que passam algum tipo de problema para a gerência já tem que pensar, olha, eu penso que já poderia ser solucionado da seguinte forma. Você vai passar só pedindo para que ele faça uma autorização. As informações mais frequentes utilizadas pelos gerentes funcionais são status do projeto, efeitos produzidos e utilização dos recursos. Agora, diferentemente da alta, aqui nós estamos falando de gerentes funcionais também. Status do projeto, efeitos produzidos, utilização dos recursos. Agora, alta gerência que eu estou falando voz de comando. Voltando aqui, a equipe do projeto necessita de informações de um alto grau de detalhes e frequência. Então, diferentemente da alta gerência, a equipe do projeto, aí sim, ele precisa de informações detalhadas. Quanto mais baixo o nível de gerenciamento, ou seja, aqui nós estamos falando em equipe, aí sim, as informações têm que ser detalhadas e com frequência todos os dias. Porque quem está executando aquela tarefa lá na ponta, ele precisa ter detalhes de como ele vai fazer. Se possível, desenhos, porque essas pessoas geralmente
têm muitas tarefas para serem executadas e elas precisam saber exatamente o que elas têm que fazer. Olha, eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso abrir um determinado trabalho, por exemplo, vai acontecer um determinado curso. Eu tenho que saber, tenho que passar exatamente a hora para o âmbito, para a equipe, para o âmbito operacional. Que a sala tem que ser aberta 15 minutos antes ou 30 minutos antes da aula. Que o ar-condicionado tem que ser ligado. Que todo o material de apoio, apostilas, tudo tem que estar disponível nas carteiras. Eu preciso que o café ou o lanche seja servido exatamente às 15 para as 10 ou às 10. Ou seja, são detalhes. Você não vai passar isso para a alta gerência, mas para a equipe de trabalho você precisa passar. Se possível, com um calendário, com uma programação detalhada, com quem vai falar, quantos minutos vai durar. Se for uma pessoa, por exemplo, um motorista que tem que pegar um determinado instrutor, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar detalhadamente. Se for a construção de uma obra, você tem que ter um controle rigorosíssimo em cima da equipe que está executando essa obra. Tem que observar, primeiro, você tem que observar qual que é o objetivo, você tem que observar questões de segurança, de recursos, de equipamentos. Você tem que observar tudo, detalhe por detalhe. Isso é uma gerência de comunicação. Porque senão você não consegue controlar tudo e as coisas podem fugir do controle. Então, o plano de comunicação ele deve conter as informações. Então, o plano de comunicação aqui, olha, você pode colocar um exemplo que eu coloquei aqui no slide número 14. O destino da comunicação, o conteúdo da comunicação, a fonte, ou seja, de onde saiu essa comunicação, o canal de comunicação, a frequência e onde essa comunicação vai ficar armazenada. Se vai ter um banco de dados, ou se vai ser, por exemplo, ofício, onde vai ser arquivado. Se for comunicação por e-mail, como vai ficar? Se vai ter uma pasta para isso, uma pasta virtual, ou se você vai imprimir tudo. Ou seja, porque no final você tem que prestar conta. Se quando alguma coisa der errada, você vai dizer, olha, eu avisei. É o famoso eu avisei, eu me comuniquei, eu adiantei, mas você não me ouviu. Isso dá muita garantia para a pessoa fica muito mais tranquila. Então aqui, olha, eu coloquei um resumo do plano de comunicação do projeto aqui do Exército. Então aqui você tem, lá no início do projeto, número 1, o objetivo. Vai ter uma reunião, né? Essa reunião vai ser o responsável que vai fazer, o gerente do projeto, que está aqui na letra C. A metodologia vai ser uma apresentação em auditório. O objetivo é dar a partida do projeto, ou seja, o pontapé, apresentar o projeto. Então, essa é uma reunião, ele colocou aqui em inglês, mas é uma reunião de pontapé inicial, né? Kick-off meeting, é uma reunião inicial do projeto. Os envolvidos, todos os envolvidos, patrocinador e convidados, colocou a data, o horário, a duração, local, e aqui vai ter uma lista de presença que vai acontecer. Então, ele previu tudo isso aqui já, olha aqui, bem detalhado, como essa equipe trabalha bem. Então, esse aqui é um projeto real que a gente trabalhou, que eu fiz a consultoria. Então, aqui fica tudo muito claro o que se quer, não tem dúvida de como isso vai acontecer. Então, aqui nós estamos, já que estamos falando de plano de comunicação, na época, um pouco antes, teve que haver o quê? Isso aqui aconteceu em 2007. Quando a reunião foi para acontecer, teve convite, teve uma reserva, tudo isso aqui foi pensado para ninguém ser pego de surpresa. Então, o plano de comunicação trabalha dessa forma. Você consegue visualizar tudo o que vai acontecer. E você vai fazendo o plano de comunicação, você faz um geralzão, mas aí depois você vai planejando por semana, por mês,
porque foge um pouco, né? Você sabe que tem que acontecer a comunicação, mas todas as vezes que acontece alguma coisa que interfere e compromete o andamento do projeto, você reformula as comunicações. Olha, eu planejei 2 reuniões por mês, mas aconteceu um problema, então vamos ter uma terceira reunião. Essa reunião tem que ser planejada, tem que ser comunicada. E assim por diante. Ok? Ficamos aqui então. Na próxima aula, nós trabalharemos a gestão dos riscos do projeto. Comente aqui a sua dúvida e não esqueça, não passe de uma aula para outra sem esclarecer a sua dúvida, ok? Comente aí que nós respondemos aqui. E fique atento também que tem material de apoio disponível aí para vocês na aula, material de apoio que é o plano de comunicação. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.